Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula. Hoje nós vamos falar do contrato social, mas principalmente falar do contrato social 2.0, esse contrato dos nossos tempos, tá? Então a primeira pergunta que eu faço nessa aula será: por que precisamos de regras coletivas? Já pensou em viver em um lugar sem leis ou sem nenhum tipo de acordo? O contrato social é exatamente a ideia de que as pessoas concordam explícita ou implicitamente em seguir regras para garantir a convivência, a segurança e o bem-estar de todos. Essas regras não se limitam à política, estão presentes em grupos, redes sociais, até termos de uso de aplicativos. O equilíbrio entre liberdade individual e ordem coletiva está no centro desse debate. Ao longo da aula, discutiremos as principais interpretações de grandes pensadores sobre o contrato social, mas o foco, claramente, será entender como esses acordos ainda influenciam nossa vida cotidiana, do trânsito às redes digitais. Então vale refletir. Qual regra você considera realmente essencial para a vida em grupo? Ok? Então vamos lá, vamos tentar, tentar trabalhar um pouco esse conceito. Não é uma coisa tão simples, não é uma aula sobre contrato social. Nós vamos falar de Rousseau, vamos falar de Locke, nós vamos conversar sobre os principais pensadores. Mas essa aula não é especificamente sobre o contrato social que vocês viram em aulas de filosofia, mas sim o que essas pessoas pensaram e como nós trazemos isso para os dias de hoje. Ok? Então vamos lá. Então aqui vocês podem ver que a gente vai tentar aqui fazer uma viagem filosófica, pelo contrato social. Nós vamos trabalhar do Leviatã ao algoritmo, nós vamos trabalhar com a erosão do sentimento, Rousseau e a vontade geral, comparativo clássico versus digital, individualismo e solidão, polarização e a guerra civil digital. A teoria do contrato social é uma das joias, a gente pode considerar uma das joias da coroa da filosofia política, fruto inclusive desse canal. Do século XVII ao XVIII, pensadores como Hobbes, Locke e Rousseau questionaram por que nós obedecemos a um governo, certo? Para eles, o poder legítimo não nasce de reis iluminados por divindades, mas sim de um pacto racional entre pessoas livres. O livro Leviatã, de Hobbes, e Contrato Social, de Rousseau, são algumas leituras obrigatórias para quem gosta de mergulhar fundo, ou pelo menos nadar sem boia, nas águas turvas da política. Passando para os dias de hoje, os séculos foram se passando, e continuamos negociando dia após dia qual é a medida certa entre liberdade e ordem. No Twitter, no grupo de família do WhatsApp ou mesmo na urna eletrônica. Então eu faço o primeiro desafio desta aula. Qual seja, como você imagina que seria viver sem qualquer tipo de acordo, nem digital, nem presencial, nem verbal, que garanta, obviamente, regras mínimas de convivência? Primeira pergunta. Bom, então vamos lá. Eu coloquei uma pequena agenda de apresentação, que já coloco lá em cima contrato 2.0, contrato social 2.0, para vocês entenderem que é um pouco diferente do que vocês talvez esperassem da aula, Então, eu gostaria que vocês se preparassem para um tipo de abordagem diferente dessa aula. Primeiro eu vou investigar as raízes históricas da ideia do contrato social. Depois a gente vai falar dos principais pensadores, Hobbes, Locke, Rousseau. Em seguida, conectamos os conceitos clássicos aos problemas de hoje. Por fim, analisamos desafios bem atuais: polarização política, solidão digital e a ética em frangalhos. Então, como a gente podia fazer uma pontezinha para os dias atuais, Aí eu faço uma pergunta. É impossível discutir política ou redes sociais sem esbarrar nessas questões? Instagram e TikTok viraram os novos palanques? Poderia incluir aí o X, Será que eles viraram os novos palanques? Minha resposta, eu acho que sim. E faço o segundo desafio. Aí eu pergunto para vocês, que tema desperta mais curiosidade? As raízes históricas ou os dilemas digitais do contrato social 2.0? Vamos tentar responder aí durante a aula. Muito bem. Então,
A gente vai falar um pouquinho agora das origens e do contexto filosófico do contrato social, tá bom? A gente precisa contextualizar um pouquinho. Então, o contrato social, ele nasceu em meio a um colapso do feudalismo, guerras religiosas, né? E debates acalorados sobre a origem do poder dos reis. Filósofos olharam para o caos e disseram: precisa ter um acordo aqui. Alguma coisa precisa ser feita. Como nós estamos vivendo os dias de hoje. Alguma coisa precisa ser feita em termos de redes sociais. Não dá, não vai, a gente não vai aguentar mais 5 anos do jeito que está indo as coisas. Né? Isso eu estou dizendo claramente para vocês. Se não houver qualquer tipo de regulação das redes, a gente vai acabar se matando ou nós vamos destruir o mundo através das redes sociais. Então, naquela época, eles já pensavam, ó, precisa ter um acordo aqui. Então, a valorização da razão humana, né, característica da modernidade da época, né, fez brotar a ideia de que a sociedade poderia ser construída de forma voluntária, né, e não apenas herdada, né, no caso, herdada pelos filhos dos reis e assim por diante. Essa é a ideia. A gente, tentar trazer para os dias de hoje, sempre vocês perceberam que sempre eu vou fazer esse mesmo tipo de coisa na aula. Os nossos acordos digitais, como aceitar termos longos e indecifráveis, continuam mostrando que adoramos inventar regras para evitar o caos. E que ninguém lê as regras de nenhuma rede social. Ou, não vou dizer que ninguém, mas a grande maioria não lê. Porque isso é feito de forma proposital, certo? É proposital. Eles falam longos, né, com palavras extremamente complexas, né, textos absurdamente, né, desconexos, né, uma coisa que você não consegue entender, bulhufas do que eles estão, cheio de termos legais ali. Ele é feito exatamente para ninguém ler. Muito bem, e aí eu coloco aí mais um desafiozinho, né? Por que você acha que quando tudo está desmoronando, precisamos de novas justificativas para o poder político? Isso tem muito a ver com o que nós vamos conversar daqui para frente. Muito bem, então hoje vamos falar um pouquinho da busca por uma ordem social, né? A gente vai buscar lá desde Platão até os aplicativos atuais. Então Platão já sonhava com uma polis ideal. Aristóteles, ele deu uma sacada que somos animais políticos, né? Quem nunca brigou por política, não é mesmo? E cada vez nós temos mais animais políticos, no sentido literal agora, né? Mas só na era moderna surgiram pensadores que afirmaram: ordem não é dada nem pelos deuses, nem pela natureza, mas é o resultado de um acordo entre pessoas que se reúnem e que vão decidir quais são as regras. Esse acordo, como é que ele poderia ser chamado? No caso, contrato social. A sociedade funciona porque aceitamos as palavras, não só os pergaminhos sagrados. Então, por exemplo, para os dias de hoje, a ordem das redes sociais parece surgir de algoritmos e dos contratos invisíveis que aceitamos, né? Ou ignoramos quando abaixamos um novo aplicativo. Então, quando você abaixa um novo aplicativo ali, você está concordando, né? Fazendo um acordo com o aplicativo, certo? E na prática você está dando poderes para eles. E o que acontece, obviamente, é que muitas vezes a gente ignora aquilo por cansaço mesmo, porque a coisa é tão longa que você vai perder ali bom tempo para ler todas as normas, todos os itens, né, constantes naquele documento. Então, desafiozinho aqui: como pensar em uma regra que você siga, não porque alguém mandou, mas porque faz sentido para todas as pessoas. Vou repetir: como pensar em uma regra que você siga, mas não porque alguém mandou, mas porque faz sentido para todos. Então aqui nós já temos o primeiro flashcard para vocês, para fazer um resumão do que eu falei até agora. O contrato social é um fundamento da legitimidade política, certo? Qual que é a ideia central? Vou ler o flashcard para vocês. O poder só é legítimo quando surge do consentimento livre e racional dos indivíduos, rompendo com justificativas tradicionais como o direito divino dos reis. Essa é uma ideia que vocês têm que memorizar. Qual que era a mudança paradigmática do contrato social?
Em vez de nós aceitarmos a autoridade por tradição ou medo, os contratualistas propuseram o seguinte: só obedecemos porque de alguma forma concordamos. E isso muda tudo. Certo, pessoal? Então, lembrar, em mudança, ideia central, você tinha lá o rei que mandava em tudo. Qualquer mudança paradigmática, agora nós temos um acordo em que as pessoas é que tomam conta, né? Tomam conta e se resolvem entre si. Beleza? Muito bem. Então aqui agora a gente vai falar um pouquinho sobre o papel da razão e da liberdade na construção do contrato. Para isso, né, a gente precisa entender que nós temos duas coisas para pensar. O primeiro é a razão, né? A gente eu tô fazer uma pontinha só com o que acontece nos dias de hoje. Boa parte das políticas que são aprovadas pelo Congresso, elas não se pautam na razão, elas se pautam em ideologia que muitas vezes saem aqui de dentro, de sentimentos, né, que afloram de dentro de alguns políticos e se transformam, que muitas vezes vão resultar em políticas públicas, certo? Um exemplo que eu dou para vocês da força da ideologia e da questão do sentimento é a questão da aprovação, né, primeiro turno pelos deputados, de uma lei, né, que dificulta o aborto por crianças até 14 anos. É uma coisa assim tão... É uma lei de 1940 e que eles simplesmente agora resolveram dificultar de tal forma que se o médico fizer, ele pode perder a sua licença. Uma coisa assim. O que pauta isso? É a razão? Não, não é a razão. Não é a razão, porque a criança foi estuprada. Ela não pode ser estuprada e depois castigada, né? Para cuidar de uma criança que não veio de um desejo, do amor entre duas pessoas, certo? Então isso é brutal. E a outra coisa que a gente precisa falar é a questão da liberdade como condição, né? Que assegura que toda pessoa, né, ela deve agir de forma voluntária para aceitar ou não os termos do contrato. E esse contrato, obviamente, que tem aí um benefício mútuo entre as pessoas. Mas eu poderia falar mais algumas coisinhas aqui que para complementar a parte dos problemas políticos e sociais que motivaram essa teoria. Tá? Então, como eu disse para vocês, as guerras, por exemplo, as guerras dos 30 anos e a Guerra Civil Inglesa foram dois fatos dois movimentos que realmente aceleraram a questão do contrato social. E eles mostraram aos pensadores que só tradição ou religião não seguravam, né, o barraco político, vamos dizer assim. O medo do caos e da violência levou à busca de um fundamento racional para o poder. Então nasce aí o contrato social, quase um manual de boa convivência. Então, se a gente puxar para os dias de hoje, se hoje há polarização, fake news e ataques a instituições, será que precisamos reescrever ou pelo menos atualizar o nosso contrato social 2.0? Então o desafio que fica com mais uma pergunta. Já pensou como seria viver uma guerra civil na sua cidade? Mudaria o valor que você dá para a estabilidade política? Né? Porque essa pergunta é muito simples. Né? Nós tivemos aí uma tentativa de golpe em janeiro de 2023, isso iria causar uma instabilidade política terrível e, muito possivelmente, você teria forças políticas agindo de forma muito pesada e talvez movimentos, né, civis também. Será que vale a pena a gente criar uma instabilidade nesse nível a ponto de um golpe em nome de um mito que foi criado pelas mídias? Porque de mito ele não tem nada. Se a gente for analisar a frio, ele não tem nada de mito. Né? Muito menos de Messias, muito menos de religioso, muito menos nada. Entenderam? É só analisar os fatos. O problema é que as pessoas não analisam os fatos.
E a gente vai, em outras aulas, eu vou apresentar para vocês alguns fatos religiosos, aí eu vou entrar um pouco na parte de religião, para explicar um pouco da teoria da dominação, que explica um pouquinho como que as pessoas, mesmo sendo boas religiosas, elas acabam aceitando figuras como Trump e Bolsonaro, que têm um histórico de violência, de transgressão às leis, enfim, de tudo que vocês possam imaginar. Eles aceitam isso, perdoam isso e ainda defendem esses candidatos, esses políticos. Então isso aí é fruto de outras aulas. Aqui a gente poderia falar um pouquinho de Thomas Hobbes, né? Eu diria que Hobbes, ele no livro Leviatã, né, o principal livro dele, em que ele fala do contrato social, ele descreve, isso é legal a gente saber, tá? Ele descreve um estado de natureza do homem, tá? Uma guerra de todos contra todos, ou seja, o cara não está na natureza, o cara não quer saber não, o cara vai brigar um com o outro, porque cada um precisa, né, sobreviver e cuidar do que é seu. Aí a questão é, quem não gosta desse cenário sombrio? Eu não gosto. Muita gente não gosta, a grande maioria da população não gosta. E aí eu continuaria. O medo da morte violenta motiva o povo a transferir os direitos ao soberano. Em nome de quê? Da segurança, tá? Ou seja, você transfere isso para um soberano e ele, em troca, te dá segurança. Essa é a lógica. Nesse momento, a gente, e devido a alguns fatos que a gente já comentou, e porque esses soberanos não estavam comandando as coisas da forma como deveriam, né, foi necessário em algum momento ali um contrato social que estabelecesse a segurança e a ordem, mas que fosse, né, que fosse de alguma forma acordado pelas pessoas. Contudo, Thomas Hobbes, ele garantia, né, esse status de soberano ao rei. Ou seja, ele acreditava na monarquia. Certo? Então, para ele, os direitos têm que ser entregues ao soberano para garantir paz e estabilidade social e criar um contrato social. Vocês entenderam? Então, Hobbes, ele propõe que se transfira para o soberano, né, todo o poder, e aí sim, esse soberano te promete, né, paz e estabilidade, tá? Thomas Hobbes é diferente dos outros, tá bom? Vamos guardar isso aqui. Então, trazendo para os dias de hoje, nas discussões sobre segurança digital, fake news, ataques virtuais, não será que nós estamos vivendo um novo estado de natureza online? Eu diria para vocês que sim, com toda certeza. Tá? Cada um por si e Deus para alguns. Só para alguns, tá? Porque outros, os inimigos, não tem Deus, não. Tá bom? Não pode ter Deus. É só para quem acha que é devoto. Deus só age para eles. E aí eu colocaria um desafiozinho, né? Você concorda com Hobbes e acha mesmo que sem regras a sociedade viraria o faroeste digital? Eu nem preciso fazer essa pergunta. Nós já estamos num verdadeiro faroeste digital. E aqui um flashcard 2 para vocês gravarem alguns conceitos, tá? Então, a vida, segundo Hobbes, era solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta, no estado natural, certo? Né, que eles chamavam, né, no caso aqui, a condição original. Antes da sociedade, antes das pessoas viverem, né, em grupos, né, os seres humanos viviam em condições de guerra de todos contra todos. E qual foi a origem da ordem? Ele diz que o contrato social não é sobre liberdade plena, mas sobre trocar um pouco dela, você troca a liberdade pela segurança, né? E essa troca nasce do medo da violência extrema. É uma teoria que foi bem elaborada, principalmente para a época em que ele desenvolveu. Vamos lá. Agora eu vou falar de John Locke. Bom, Locke, no livro, nos dois tratados sobre o governo, ele foi digamos, um tiozão otimista, né?
do rolê político. Eu estou falando termos bem legais, assim, bem informais para vocês entenderem. Ele é um verdadeiro tiozão otimista. O que ele pensava? Ó, nós não somos tão egoístas quanto o Hobbes imagina. Para ele, não. Né? Pô, o Hobbes é meio radical, né? Não é bem assim. O que Locke pensava era o seguinte: nós, seres humanos, já temos direitos naturais da vida, da liberdade e da propriedade. Locke foi um dos primeiros a defender a propriedade privada. Claramente, fundamentalmente, legalmente, etc. O contrato ele deve proteger, tá? Mas não acabar com esses direitos. Ou seja, o contrato social ele deve proteger o quê? A vida, a liberdade e a propriedade. Tá? Um governo limitado. Presta atenção, governo bom é um governo limitado. É um governo que tem travas, certo? Ele não pode fazer tudo. Então, se a gente for trazer para os dias de hoje, quando você vê, por exemplo, um protesto por uma moradia, um protesto sobre privacidade digital ou segurança digital, você percebe que os debates de Locke ali, dá uma pipocada ali, por aí, parecem muito nessas situações, porque para mim, até o direito de resistir ao governo é lockeano. Parem para pensar. Tá? E deixo um desafio para vocês. Você sente que seus direitos fundamentais estão protegidos hoje? Ou o governo anda passando dos limites? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Então aqui vamos fazer mais um flashcard aqui para vocês gravarem Locke, certo? Então Locke falava dos direitos inalienáveis, né, da vida, da liberdade e da propriedade. Então vamos gravar duas coisas. Direitos inalienáveis, tá? Liberdade, propriedade, vida. São os 3 direitos inalienáveis. Que esses direitos eles existiam no Estado, mesmo antes da formação de sociedades. E qual que é o papel de governo segundo Locke? O governo deve existir para proteger esses direitos e não para dominar de forma totalitária. Portanto, se ele falhar nisso, perde sua legitimidade. E Locke diz, se ele não fizer isso, ele deve ser deposto. Muito bem, então gravem isso de Locke. Agora vamos para Rousseau. Bom, Rousseau, ele já pensava um pouquinho diferente. Ele tinha uma questão aí da vontade geral, e tem muito a ver com conceitos de democracia atuais, tá? Então Rousseau ele queria mais do que proteção e segurança. Na prática, ele sonhava com a transformação dos egoístas em cidadãos virtuosos, guiados pelo bem comum. Seria uma democracia direta? Talvez. Aqui não tem representante que fique mandando sozinho, entenderam? Então, na prática, ele gostaria que houvesse pessoas que tivessem um pouco de virtude, no sentido de pensar no bem comum das pessoas. E ele definiu essa vontade coletiva como a vontade geral. Vocês conseguem entender? Essa vontade geral nada mais é do que uma vontade coletiva que representa o interesse comum da sociedade. E ele separava isso dessa vontade geral, né, por exemplo, de alguns processos democráticos de atualmente, que a gente usa atualmente. Por exemplo, você está lá ministrando aula para a turma, e a turma fala assim, professor, nós queremos mudar a prova. Falei, tá bom, então vamos fazer uma votação. Aí 55% fala que quer mudar, 45% não. Maioria. Isso é vontade. Não é vontade geral. É uma vontade só coletiva. Uma vontade de uma maioria que decide por si. Mas isso tem problemas, né? Imagine que uma vontade coletiva se transforme no desejo de eliminar uma minoria. Aí você já ultrapassa a questão da democracia e assim por diante. E aí nós podemos conversar sobre uma série de coisas, né? Por isso que eu comentei que um representante não pode mandar sozinho. Essa não é uma lógica também de Rousseau. Então, trazendo para os dias de hoje, pertencer a coletivos
Fazer parte de manifestações ou debater políticas públicas são experiências da vontade geral. Vontade geral. Mas como, tanto dessa divisão que a gente observa, que nós temos nos dias de hoje, a gente consegue perceber essa vontade? Será que nós realmente temos uma vontade geral, né? Ou nós temos um grande conjunto, né, de divergências onde cada um vai lutar pelo que acredita, né? Porque o que a gente percebe é que um lado quer outra coisa e as pessoas simplesmente não dialogam mais. Ah, mas diálogo político, né? Se vocês observarem o que está rolando, por exemplo, na Câmara dos Deputados, especialmente, vocês vão ver que não tem mais diálogo, né? É uma guerra entre os dois lados o tempo todo. Isso não é nada bom para a democracia, tá? Porque, segundo Rousseau, através de uma democracia direta, todos deveriam participar das decisões políticas. E ela deveria estar pautada. Então, eu coloco um desafio para vocês. Na diversidade de opiniões da internet e da sociedade, você acha possível encontrar uma vontade geral? A minha resposta já fala que não. Então não vai encontrar vontade geral. A gente vai encontrar, muito possivelmente, uma maioria que pensa de uma forma e uma minoria que pensa de outra. E ponto. Certo? E as redes sociais, elas são as grandes responsáveis por isso. Por quê? Porque as redes sociais, a partir do momento que você polariza você tem uma polarização de opiniões, de ideologia, você tem um grupo aqui. Esse grupo não tem mais adversários, ele tem um inimigo aqui do lado. Então, esse grupo aqui é inimigo desse grupo aqui. E aí você alimenta e retroalimenta, né, as mensagens de ódio, né? Você vai sempre retroalimentando. O diálogo, ele não ajuda a engajar pessoas. A verdade não engaja pessoas. Muitas vezes ela é absolutamente tediosa, né? O que engaja é a raiva, é o ódio. Então, quanto mais polarizado, mais as redes ganham com isso, né? Porque você vai ter sempre assunto, né, e para desenvolver. Muito bem, então nós vamos aqui para o flashcard 4. E aqui eu vou falar, vamos fazer o resuminho de Rousseau. Então, Rousseau dizia que obedecer à vontade geral não é submissão, é participar ativamente da criação das leis que nos regem. Ou seja, a partir do momento que as pessoas começam a participar coletivamente das decisões políticas, elas estão participando de um processo em que a vontade geral ela vai sendo construída. Certo? Agora, o que nós temos hoje? Nós temos um desenho em que a gente dá esses poderes para os nossos representantes. O problema é que boa parte dos representantes, as pessoas não pensam muito em votar, né? Porque nossos representantes não representam nada nem ninguém, eles representam só a si. E muitas vezes a ideologia do grupo. Porque a partir do momento que você defende a ideologia do grupo, você se protege o tempo todo e você se engaja, você cria um processo de empoderamento junto ao grupo que vai te ajudar, muitas vezes, com apoios políticos mais à frente, para que você seja novamente eleito. É bem interessante gravar essa noção da vontade geral de Rousseau. Que ele diz que não é a soma de interesses privados, mas é o que serve ao bem comum. Ele também, guardem isso também, a liberdade como autogoverno. Só queria proteger o indivíduo e transformá-lo em... Isso é louvável, né? Então, transformar o indivíduo participando ativamente da criação das leis que nos regem. Muito bem. Aí o que a gente vê? A gente vê uma lógica... Peraí. Aqui, vamos parar. Estou no slide 14. Quem governa o contrato social? Deixa eu ver aqui. Muito bem. Então, a pergunta que eu faço agora é: quem governa o contrato social 1.0? As redes sociais hoje reconfiguraram radicalmente, né,
a natureza do espaço público e da comunicação política. Tradicionalmente, o espaço público era caracterizado por locais físicos de encontro e por meios de comunicação de massa, rádio, jornal, etc., que apesar de suas limitações, criavam experiências compartilhadas. As redes sociais prometiam democratizar a comunicação, permitindo que qualquer pessoa pudesse expressar suas opiniões e participar do debate público. De fato, observamos uma ampliação sem precedentes da capacidade de comunicação, conectando instantaneamente pessoas em diferentes geografias. No entanto, paradoxalmente, essa amplificação da comunicação não resultou necessariamente em diálogo mais produtivo, muito pelo contrário. Lembra da história da polarização, né? Os algoritmos das redes sociais tendem a criar bolhas de filtro, câmeras de eco, né? Então, o termo também, que só reforçam crenças pré-existentes, ou seja, as pessoas precisam, né, de um viés de confirmação. Ou seja, cada fato que você diz a tal pessoa, ela procura algum detalhe que só confirme o que ela mesma crê. Okay? Isso dificulta, logicamente, o encontro genuíno com perspectivas diferentes, que é um elemento absolutamente essencial para o consenso democrático que os teóricos do contrato social consideravam fundamental. Tá bom? Então, coloco aqui uma questão reflexiva para vocês. Suas interações nas redes sociais expõem você a opiniões diversas das suas ou tendem a reforçar o que você mesmo pensa? Pense. Isso é muito importante. Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho da erosão do consentimento e aí eu faço só um comentário breve sobre a questão dos contratos que a grande maioria das pessoas não lê. Isso cria o que a gente chama de assimetria informacional. Ou seja, as empresas sabem tudo sobre a gente, mas nós não sabemos basicamente nada sobre eles. E o que é pior, né, os governos não conseguem nem controlar basicamente o que elas fazem. Isso traz uma, que a gente chama de uma exclusão digital, que equivale a uma exclusão social, né? Uma exclusão digital que equivale a uma exclusão social, tornando o consentimento uma necessidade, não uma opção. Então você é obrigado a consentir com aqueles termos, senão você não usa o aplicativo que todo mundo usa. E aí você pode perder dinheiro, você pode perder o contato das pessoas e assim por diante. E aí eu pergunto aí, ó, o consentimento digital equivale ao ideal de Locke? Como que a gente pode garantir a liberdade diante da coerção digital? Complicado, né, gente? É muito complicado isso. Essa conversa é realmente bastante, que ele poderia levar horas só para falar sobre esse slide. Mas vamos lá. Vou falar de novo de Rousseau e vontade de geral, por quê? Porque eu gosto de Rousseau. Ele era um tremendo de um safado, ele não era um cara muito gente boa não, tá? Mas o que ele escreveu, e a gente tem que separar o ator da pessoa, né? Ele como personagem, como pensador, como filósofo, foi espetacular. Tá? E eu concordo plenamente com a teoria da vontade geral e por isso que eu trago ela de novo. E só para fazer um comentáriozinho aqui, que é a questão de a gente tentar fazer uma relação dessa deliberação coletiva para a vontade geral com o que a gente encontra hoje com os algoritmos que criam essas bolhas digitais, tá? Fragmentando a sociedade e dificultando o consenso. Afinal de contas, será que o que transborda das redes digitais pode ser considerado uma vontade geral? Ou elas são alimentadas, né, pelas redes sociais para criar exatamente essas bolhas, criam bolhas e essas bolhas logicamente polarizam as pessoas e aí a vontade geral, logicamente, ela não vai poder ser encontrada. Valeria a pena a gente também comentar a questão da economia, da atenção, que privilegia emoções fortes. Deixa eu explicar para vocês. Nós temos, né, duas que a gente chama de dois tipos de cérebro. Vamos falar assim que é mais fácil para vocês. Tipo 2. A parte do cérebro tipo 1 é aquele que responde rápido e que tem o sentimento como base. Então ele responde quase que instintivamente. E nós temos
A gente fala que é um sistema 1, nós temos um sistema 2. Esse aqui é de um pensador bem recente, chama Daniel Kahneman, né? Na qual ele fala que o sistema 2 ele é muito mais crítico, ele é muito mais lento, ele analisa, ele coloca argumentos para tomar decisões. O problema é que o cérebro é preguiçoso e ele tende a economizar energia. Então essa economia da atenção, ela acaba privilegiando as emoções, né? Aquele ato instintivo de revolta, de ódio. Tá? O que isso traz o que? Acaba destruindo com o processo democrático, porque as pessoas acabam, elas primeiro se alimentam só do que vem na própria rede, elas o tempo todo, aqui o viés de confirmação, então continuam sempre se retroalimentando com o que elas mesmas acreditam, e ao mesmo tempo elas não querem ficar pensando muito quando um fato é absurdamente claro. Aí falam, acho que não, deixa do jeito que tá, né? E tem outras coisas, né? Por exemplo, porque algumas pessoas pensam, por que Bolsonaro faz 1, 2, 3, 10, 100 eventos que contrariam totalmente, né, o senso comum, eu nem vou falar de senso comum, mas o senso crítico, que contraria completamente as regras mínimas de sociabilidade, e as pessoas continuam perdoando e continuam defendendo, fruto de uma aula mais a seguir que vocês poderão assistir neste canal, tá bom? E aí, isso que eu estou falando para vocês é muito diferente dos fatos compartilhados que são pré-requisitos para a vontade geral, né? Sem eles, a deliberação política não acontece. Então a pergunta que fica é, com a fragmentação ideológica nas redes, ainda é possível buscar um bem comum digital? Vamos pensar em Locke. Eu gosto muito de Rousseau por isso, porque a gente tem que pensar. Vamos fazer aqui um comparativo clássico e digital, né, rapidamente. Bom, o que a gente sabe, né, das redes sociais e a transformação do espaço público? A gente sabe, como eu disse para vocês, antigamente as coisas aconteciam lá na praça, nos jornais, né, nas assembleias, mas hoje nós temos o quê? Nós temos feeds, stories, trend topics, né? As redes sociais, elas, como eu disse, prometeram democratizar, mas criaram bolhas de filtro. Como que a gente pode trazer isso para os dias de hoje, né? Para a gente continuar a reflexão. Todo mundo pode falar, mas poucos escutam. Esse que é o grande problema. Todo mundo fala, mas poucos escutam. O consenso democrático virou maratona de curtidas, né? E aí e tem toda uma lógica por trás dessa criação a necessidade de você criar uma identidade digital, estar sempre sendo recompensado com as curtidas, tá? Isso é uma sacada maravilhosa das redes sociais, porque ela fica te recompensando. E o engraçado é que você fica alimentando as redes com todo tipo de informação. Então ela sabe o que você gosta de calçar, o que você gosta de comer, onde você gosta de viajar, enfim. Você informa a rede social todos os seus gostos, ela utiliza essa informação que Shoshana Zuboff, que escreveu sobre a vigilância contemporânea da informação, né? Ela fala que esse excesso de informação traz lucro para as redes sociais. Você alimenta, entenderam? Que é o capitalismo da vigilância. Você alimenta as redes e traz lucro para elas. Elas não precisam, basicamente, elas só precisam que você fale para elas o que você gosta, né? Muito bem. Uma pergunta que eu deixo aqui, um desafiozinho. Quando você navega nas redes, isso te expõe a novas ideias ou só reforça o que você já pensa, certo? E agora nós vamos falar de coisas bem complicadas, né? A primeira delas é a questão da erosão ética e epistêmica na era digital. Nós sabemos hoje que tudo isso que a gente está comentando sobre as redes, né? Elas trouxeram uma erosão ética. Erosão ética por quê? Porque você tem uma desinformação digital
compartilhada. Né? Você já não sabe mais o que é verdade e o que é mentira, certo? E essa desinformação online compromete a qualidade e a tomada de decisões pela sociedade. Você tem aí uma polarização social, como eu disse para vocês, que dificulta o diálogo. E você tem, obviamente, um impacto num contrato social, porque você enfraquece as bases éticas e cognitivas, as quais prejudicam a coesão social e, obviamente, a construção de um consenso. Ou seja, nós temos aí dois tipos de erosão, uma ética e uma epistêmica. Isso é um problema muito complicado nos dias de hoje. Então aqui está a comparação entre o contrato social clássico e o contrato social 2.0. Então vamos falar assim, ó, em termos de aqui é o clássico e aqui é o digital. Espera aí, voltando. Só colocar aqui ponteirinho. Então aqui nós temos o clássico e aqui nós temos o digital. Então, em termos de ameaça, nós temos aqui as guerras, violência física, né? Enquanto que no contrato social 2.0, nós temos as guerras informais, nós temos a desinformação e nós temos uma erosão ética, né? Quem eram os soberanos do contrato social clássico? Nós sabemos que era o Estado Nacional, que era o monarca, que na realidade tinha um monopólio das forças. Né? Agora, quem são os soberanos nos dias de hoje? São as Big Techs, desculpe, são as Big Techs, e você que tem basicamente o monopólio dos dados. Bom, espaço público, nas praças, assembleias, imprensa, e nos dias de hoje? Redes sociais, privadas, não é público, são públicas, são privadas, sem controle, inclusive, dos governos públicos. E a cidadania? Cidadania, aqui ó, a cidadania era participação política territorial. E o que nós temos hoje? Tribos digitais, que são totalmente fragmentadas e polarizadas. Coesão, eram as comunidades físicas e a identidade nacional. O que nós temos hoje como coesão, né, como algo que agrega? O individualismo digital, que não agrega muito. Né? E a liberdade? A liberdade era exercida pelos direitos civis e políticos. E no nosso contrato social 2.0, a liberdade é a autonomia sob vigilância, sempre sob vigilância por redes sociais privadas. Bem complicado e bem diferente, né? Vamos lá. Individualismo e solidão, que é outro fenômeno aí, né? Das redes sociais nos dias de hoje. Então, eu acho que a gente nunca esteve tão conectados como atualmente. Nós temos redes sociais de monte, né? Mas ao mesmo tempo e paradoxalmente, nós nunca estivemos tão solitários. Então as comunidades tradicionais, as igrejas, os sindicatos, a vizinhança, né? São minorias, né, nessa era dos grupos online. Então, lembrar, vou repetir para vocês, tá? Igreja, sindicato, vizinhança. Eu estou falando da igreja em termos de, né, de agregação de pessoas. Elas hoje, essas comunidades tradicionais, na minha opinião, são minoria na era desses grupos online. Né? Sem esses vínculos sólidos, o contrato social perde força. Se eu fizer uma ponta, eu faria duas perguntas. Quantas relações da sua rotina são digitais e quantas são presenciais? A falta de comunidade real pode virar solidão online? Repetindo, a falta de comunidade real pode virar uma solidão online? E o desafio, que é outra pergunta, você sente que pertence a uma comunidade solidária ou está mais para um combo de seguidores e curtidas? Isso é muito legal, hein? Pense bem. Pense muito bem antes de responder isso. Quem tiver interesse vai colocando lá nos comentários se isso seria interessante para ver o que as pessoas pensam. Bom, a gente sabe que existem muitos fatores que contribuem para esse enfraquecimento, né, dos laços sociais. Né?
Individualismo, desconfiança nas instituições e desigualdade. Os laços, né, que sustentam o contrato social hoje estão mais frágeis que o Wi-Fi de auditório lotado. Uma piadinha só para vocês entenderem, né? A precarização do trabalho e a mobilidade constante complicam muito, né, qualquer pretensão de criar vínculos duradouros, desde hoje. Em uma sociedade em que cada um é um microempreendedor de si mesmo, né? Afinal de contas, até motorista de Uber passou a ser um microempreendedor. O cara é usado, não tem direito nenhum, trabalha quanto tem que trabalhar horas e horas para tirar um salário minimamente digno. Se ele tiver uma doença, bater o carro, a empresa não tem nenhum problema, não tem nada a ver com isso. E ele se considera um empreendedor. Sensacional isso. Como que a extrema-direita consegue inverter valores e as pessoas acreditam nisso? Né? Será que sobra tempo para você cuidar do outro? Ou seja, a sociedade que cada um é um microempreendedor, será que sobra tempo para cuidar de outra pessoa? Será que sobra tempo para empatia, solidariedade? Será que realmente a gente sobra tempo para isso? E o desafio que eu faço nesse momento é: qual fator pode ser mais destrutivo para a coesão? O individualismo exacerbado, a desconfiança nas instituições ou a desigualdade que a gente enfrenta na comunidade, na sociedade? Muito bem. Que a gente tem também uma questão bem clara de como essa solidão, que é uma solidão hiperconectada. Como é que pode? Você está sempre conectado com um monte de pessoas. Você tem milhares de pessoas, amigos do Facebook. Você entra no X, você tem não sei quantos seguidores. Você entra no Instagram, você tem não sei quantos seguidores. Então você se conecta a milhares de pessoas, muitas vezes a centenas de amigos. Então, ao mesmo tempo, você aprofunda essa solidão, tá? Por quê? Porque essas relações, elas são mediadas por algoritmos, ou seja, por métricas. Você ter 1000 seguidores no Facebook é mais ou menos a mesma coisa que nada. Se você não se comunica com as pessoas presencialmente, qual é a lógica daquilo? O máximo que pode saber, você descobrir que o seu amigo da universidade teve um ataque cardíaco. Não, eu já estou numa fase que é mais ou menos isso que eu começo a descobrir. Entenderam? E o que isso muda muito a minha vida? Não estou dizendo que tudo é ruim, não. Acho que tem coisas que são boas. É legal você manter o contato com as pessoas que sem as redes sociais não seriam possíveis, tá? Mas se a gente olhar a fundo, será que realmente era esse o sentido, né? Hoje, é esse o sentido dessas redes sociais, né? Será que a gente não está transformando essas métricas em que se medem por performance? Né? E qual que é o resultado de tudo isso? É a erosão das comunidades, que deixa o indivíduo cada vez mais solitário. Então, a tecnologia digital favorece ou destrói a solidariedade social. Muito bem. Eu acrescentaria ainda a esses slides, só se vocês permitem, um comentáriozinho aqui. Eu lembro de Alex de Tocqueville, né? Que ele já dizia que associações livres, nos dias de hoje a gente poderia falar de clubes, sindicatos, grupos de bairro, né? Eram o coração da democracia. Quando laços sociais se enfraquecem, o contrato social vira uma folha em branco. E aí hoje, muitos vínculos, eles migraram dos encontros regulares para o feed do Instagram, do X, que facilita, como eu disse para vocês, os contatos digitais, mas na maior parte das vezes não aprofunda relações. Esse que é o grande problema. Qual que é o saldo, na minha opinião? É uma hiperconexão com solidão e esgarçamento comunitário. E aqui nós vamos aqui para o flashcard 5, né, que é a solidão conectada e o colapso dos laços comunitários, só para vocês relembrarem o que a gente falou. Então nós estamos cada vez mais conectados e mais sozinhos. Então nós temos, esse é o resultado de tudo isso é uma desintegração comunitária, né? Então você não tem associações locais, você não tem confiança mútua, você não tem experiências compartilhadas, e o que você faz? O que acontece? O tecido social se esgarça.
né? Então nós passamos a ter um contrato social muito mais frágil, né? Que ele não se sustenta com regras. O contrato social precisa, como está ali no slide, precisa de comunidades vivas, de pertencimento real, certo? Muito bem. E nós vamos aqui para algo que eu já comentei nesta aula, que é a questão da polarização e da guerra civil digital. Muito bem. A polarização política, ela sempre esteve presente. Sempre teve pessoas de direita e de esquerda, não é novidade nenhuma, tá? Todavia, hoje isso está virando um antagonismo identitário, que é uma coisa completamente diferente. As pessoas passam a se identificar como pessoas de direita e de esquerda. E, acreditem vocês ou não, a grande maioria das pessoas, elas têm alguns conceitos que elas acreditam de direita e outras que elas acreditam de esquerda. Estudos mostram isso. Você pode ser, por exemplo, um sujeito de direita nos costumes, mas ser um sujeito de esquerda na economia. E vice-versa. E você pode ser alguém de centro, não de centrão, estou falando de centro. Acreditar que há coisas boas tanto na direita como na esquerda. Tá? Então os movimentos políticos extremistas, eles rejeitam o diálogo, preferindo batalhas infinitas. É a tal da polarização, que as redes sociais ganham muito dinheiro com isso. O contrato social balança e pode cair, né, como vem ocorrendo. O que acontece nos dias de hoje? Que o debate nas redes, ele evoluiu da troca das ideias para duelo de memes e cancelamentos. Se não houver tolerância, restam só trincheiras, não é isso? O desafio que eu deixo aqui é: você consegue dialogar com alguém de posição radicalmente oposta sem entrar em guerra de argumentos? Então, eu tenho alguns grupos que eu participo de muitos grupos de esquerda e alguns de direita. E os de direita são complicados, né? Para mim, principalmente, são complicados, mas eu aprendi a lidar com eles. Com eles eu não estou falando de forma vexatória, estou falando, são pessoas que acreditam, né, têm crenças diferentes da minha. E eu aprendi que muitas vezes os argumentos não servem para quase nada. Tá? Mas eu sou insistente, teimoso. Eu continuo dando os meus argumentos. Eu sempre pauto meus argumentos na ciência, nos fatos, na verdade. Mas isso também não quer dizer que seja grande coisa nos dias de hoje, tá bom? Então aqui o que nós vemos é que nós temos hoje uma nova guerra civil digital. A partir do momento que você polariza, você tem grupos de um lado e do outro, e cada um deles vê o outro como um adversário. Tá? E isso a gente pode chamar de rivalidade existencial, não é isso? Então as redes sociais, elas intensificam esses conflitos, dificultando o consenso democrático. Então a gente perde, obviamente, a confiança mútua, perde a capacidade de aceitar os resultados políticos, como nós vimos recentemente, e aí você tem o quê? Um contrato social democrático que entra em crise, se destrói, se esgarça. Tá? Então, faço aí as perguntas aí. Estamos em uma guerra social, uma guerra civil digital? E a outra pergunta que é mais importante: como reconstruir esse pacto democrático para que as pessoas, pelo menos, dialoguem? Muito bem. E aí, só para complementar a história da erosão ética e epistêmica que eu comentei lá em cima, a gente vive numa era de fatos alternativos. A gente sabe que para que você aceite algo que não é verdadeiro, você precisa criar uma realidade alternativa. Tá? Existe toda uma lógica para isso, toda uma ideologia, toda uma estratégia para você criar, né, mundos alternativos. E só nesses mundos alternativos é que você consegue criar uma esfera em que as pessoas em fatos absurdos. E aí a gente tem essa realidade alternativa em que a gente tem, e nós temos aí desde um relativismo moral, né? Por exemplo, se um amigo meu faz uma coisa errada, ele tem que ser rechaçado. Mas se um amigo de alguém de outro grupo fizer, aí não, aí tudo bem. Ou seja,
Se alguém do meu... Vamos imaginar que eu seja um grupo de extrema direita ou esquerda, tá? Se alguém do meu grupo fizer isso, eu relativizo, falo, não é bem assim. Agora, se alguém do outro grupo fizer, puta, a gente tem que tacar pau nesses caras, pô, que absurdo. Muitas vezes os fatos são iguais. É o que nós estamos enfrentando. A desinformação e as teorias da conspiração destroem o que sustenta o debate público, né? A confiança em padrões de verdade. Você não sabe qual é a verdade, qualquer fato é possível, entenderam? Sem ética e cognição compartilhada, não existe contrato social. Portanto, esse clima hostil, né, cada grupo defendendo sua própria realidade, relativizando valores como se fossem tutoriais do YouTube, né, isso só estraga, só esgarça, só destrói o tecido democrático. E cada vez a gente está indo para coisas piores. E o desafio que eu deixo aqui é: tem saída possível para reconstruir confiança e ética em meio a tantas disputas? Eu deixo o flashcard 6 só para vocês lembrarem. Vamos lembrar das bolhas e da polarização. O que as redes sociais prometeram? Que haveria... todo mundo poderia participar da sua opinião, haveria mais diálogo, né? Mas o que nós vemos como realidade? Formação de bolhas que se isolam e polarizam o debate. E aí também, quando a gente não compartilha nem os mesmos fatos que são a verdade, a gente não consegue acreditar nesses fatos, né? O consenso, né, que é uma base do contrato social, passa a não valer nada, tá? Porque alguns fatos são fatos. É incrível falar isso. Alguns fatos são fatos. Eles não são coisas que você pode contextualizar, né? A inflação caiu, né? A inflação caiu, é um fato. Só que aí chega o grupo da oposição e fala assim, não, mas ela caiu por causa disso, porque se não fosse isso não cairia. Bom, o desemprego caiu para uma média histórica, a menor média histórica verificada até hoje. Aí a oposição vai falar, não, mas é que a forma que está sendo calculado o desemprego hoje é diferente, não sei o que, quando não é. É o mesmo instituto, a mesma metodologia, hoje nós temos menos... Vamos falar sério, nossa desigualdade é muito alta ainda. Mas pelo coeficiente de Gini, que mede essa desigualdade, diminuiu a desigualdade, né? Porque você tem mais pessoas empregadas, você tem um salário mínimo que subiu um pouco acima da inflação, etc. E as pessoas passaram a ganhar mais, né? Mas aí a oposição vai chegar e falar, não é nada disso. É algo completamente diferente, é uma outra realidade. E assim vai. Se você pensar no governo do Bolsonaro, era mais ou menos o que acontecia também. Vamos falar sério, o Bolsonaro também dava muita chance para isso, né? Qual seria o desafio contemporâneo? Bom, o desafio hoje não é só ouvir o outro, mas conseguir reconhecê-lo como parte da mesma realidade. O problema é fazer com que as pessoas vivam a mesma realidade. O que está acontecendo é que as pessoas normalmente estão vivendo realidades diversas. É como se a gente tivesse hoje um multimundo. Então, assim, historicamente, esses contratos sociais, eu vou tentar explicar um pouquinho, foram revisitados quando a ordem vigente parecia não dar conta dos problemas reais das pessoas. É o que está acontecendo hoje, basicamente. Lá atrás foi o que aconteceu, está acontecendo isso hoje também. Dos filósofos iluministas até pensadores contemporâneos como Zygmunt Bauman e Shoshana Zuboff, que eu fiz o comentário sobre capitalismo e vigilância dela, a ideia é que o contrato pode e deve ser repensado diante de novas ameaças e tecnologias disruptivas. Existem outros, né, filósofos que trabalham nesse contexto e que discutem essas coisas, etc. Portanto, formar
cidadãos críticos e comprometidos exige educação cívica, espaço para diálogo inclusivo, justiça social e instituições transparentes, gente. Sem isso não dá. Virtudes como tolerância e empatia tornam-se bens raros e preciosos. Como que a gente poderia trazer isso para os dias de hoje? Cada vez mais para os dias de hoje. Nesse século XXI, a nossa ordem digital nos fez trocar privacidade por praticidade e direitos por termos de uso que parecem infinitos, termos de uso das redes, né? Surge então a demanda por um contrato social 2.0, na qual os algoritmos deveriam ser mais transparentes, as plataformas reguladas, a educação digital crítica, né, já oferecida desde os primeiros anos do colégio, e comunidades mais solidárias. A reinvenção institucional pode ser a chave para superar crises, mas isso só funciona se deixar de ser mero slogan de campanha, que a gente vê muito, né? Aí eu deixo aí mais um desafiozinho, né? Se você pudesse negociar um novo contrato digital, quais regras seriam inegociáveis para você? Transparência do algoritmo, direito ao esquecimento ou outro ponto? Vale a pena vocês pensarem nisso. E aí aqui, né, eu pus aqui várias propostas para um novo contrato social, onde eu cito aí a regulação democrática, o redesenho de incentivos, o pacto sobre os dados, educação digital, a revalorização de comunidades. Faço alguns comentários, né, em cima dessas propostas. Na visão de Rousseau, cidadãos informados participam plenamente da vida política. Hoje a cidadania exige fluência não só política, tá? Fluência política, mas também a fluência digital. Saber interpretar, duvidar, pesquisar e principalmente reconhecer manipulações e discursos falsos. Isso é imperioso, gente. A tradição filosófica sempre debateu: somos levados pelas estruturas ou criamos os caminhos para elas? O contrato social ele só se sustenta quando indivíduos assumem posturas ativas, de cobrança e de exemplo. Portanto, nos dias de hoje, responsabilidade é compartilhar conteúdo confiável, praticar ética digital, cobrar transparência das plataformas e, acima de tudo, não terceirizar cidadania. O grande problema que nós estamos enfrentando é que as pessoas são preguiçosas. Elas têm preguiça, muitas vezes, de gastar 5 segundos para fazer uma pesquisa que você pode até falar no celular. Você fala no celular, olha, tal coisa é verdadeiro? Vai aparecer lá, não, é falso, é mentira. O cara não faz isso, ele compartilha. Depois ele fala, não sabia que era mentira. Quantas vezes vocês já ouviram falar isso? Né? Então, não adianta a gente falar que a coisa tá feia. A gente tem que começar a agir de forma correta. Isso que é principal. Parar de viver nas nossas próprias bolhas. Tentar entender o que o outro fala, entendeu? Tentar um mínimo de diálogo possível, embora a grande maioria das vezes isso seja meio quase que impossível. Mas a gente tem que criar condições para isso de alguma forma. Além disso, gente, campanhas de alfabetização midiática, elas deveriam crescer em movimentos sociais e deveriam passar a ser um conjunto de políticas públicas. Isso acho que é determinante nos dias de hoje. O grande desafio é transformar o usuário comum em cidadão digital ativo. Não só em produtor de conteúdo, mas também não só um produtor ou um colecionador de likes. O que importa para a nossa sociedade são cidadãos digitais ativos, aqueles que vão atrás do que é correto, da forma adequada de se usar uma rede social para o bem próprio e o bem comum. O que você faz, isso que eu queria deixar para vocês, o que você faz, pequena ou uma grande ação, para tornar o ambiente digital mais responsável e democrático? O que você faz? Deixo aí para vocês, tá? Portanto, o direito à privacidade está nas raízes do pensamento liberal. Locke
e o direito à propriedade, por exemplo. E ganhou status de fundamental nas democracias modernas. Só no século XXI, com aquele escândalo da Cambridge Analytica e a ascensão do chamado capitalismo de vigilância da Shoshana Zuboff, que eu já comentei 2 vezes, ficou claro que o contrato social não acompanhou a velocidade do mundo digital. Hoje, né, a regulação e a transparência dessas plataformas digitais são temas quentes, né? Vocês veem aí nos debates do STF, na legislação, enfim. E, afinal de contas, quem que vai governar o Leviatã algoritmo? Quem que vai governar? Muito bem. E aí, como conclusão, o que eu poderia dizer para vocês? O contrato social é uma herança das melhores cabeças da filosofia, mas ela sobrevive às traquinagens, né, do século XXI. Consentimento livre, direitos fundamentais, razão, liberdade continuam sendo cruciais, só que precisam ser calibrados para um mundo digital e desigual. Isso, talvez. Cada geração precise reescrever o pacto social, adaptando-o à sua própria bagunça, à sua própria realidade. E aí eu deixo o desafio final. Como você define o contrato social hoje? Contrato social 2.0. Né? Por que ele deveria importar na sua vida, seja como cidadão presencial ou digital? Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula e vejo vocês brevemente. Muito obrigado por tudo e um grande abraço. Até mais.